Você está ouvindo Pensando Família, um programa de informação, entrevista e conhecimento. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. Psique, Clínica e Consultoria. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. E aí, pessoal que está nos escutando, mais um programa Pensando Família. Um momento em que nós temos aqui entrevista, conhecimento e, com certeza, trazemos convidados. Mais uma vez, vamos falar sobre o programa Amor Exigente. Amor Exigente é um programa que é organizado aqui no município de Santa Rosa, todas as sextas-feiras, e aí o nosso convidado vai falar um pouquinho mais sobre isso, que ajuda famílias, que ajuda a salvar pessoas. José Marconcini, novamente aqui nos nossos microfones, obrigado pela tua presença, disposição, e vamos embora fazer o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios do amor exigente, e nós estamos falando sobre o 9º princípio no dia de hoje. O 9º princípio, qual que é, José? Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando sobre os princípios do amor exigente. Show de bola. O 9º princípio fala assim, que na comunidade as famílias precisam dar e receber apoio. Nada mais é do que aquela via de mão dupla, onde não se consegue nada sozinho nesse mundo. E assim é na recuperação dos nossos dependentes, nossos especiais. Até para explicar um pouquinho para quem está nos escutando pela primeira vez, o amor exigente tem a função de trabalhar com que tipo de pessoas? Só para a gente contextualizar e vamos voltar nesse princípio aí. É bastante abrangente até, pastor e pessoal que está acompanhando, porque ele trabalha comportamentos, Então, além da dependência química, o amor exigente trabalha a funcionalidade das pessoas, o comportamental. Desde o emocional, se é alguma coisa voltada com atitude, por exemplo, desde a dependência química até simplesmente eu quero parar de comer açúcar. Eu quero parar de mentir, eu quero parar de... Então é bem abrangente. Olha só, isso é interessante, uma clínica para recuperar quem não consegue parar de mentir, Exatamente. Isso ia ser interessante. Mas é sério, pessoal, um tom de brincadeira aí, mas para descontrair, o Grupo de Amor Exigente trabalha com famílias disfuncionais. Perfeito. Essa é uma palavra que apareceu na última entrevista contigo, José, e foi bem bonito porque trouxe para mim até uma visão um pouco mais ampla. A gente fica pensando que é só para usuário de droga, dependentes químicos. Não, são pessoas que vivem vidas de violência, vidas que não compatibilizam com a harmonia que se espera do ambiente familiar. Esse 9º princípio que nós temos hoje aqui fala da questão do apoio. A comunidade precisa dar e receber apoio. Quem trabalha com dependentes químicos logo percebe, ou pessoas que têm familiares assim, que eles gostam muito de receber apoio. Sim. Mas e o dar apoio? Como é que funciona? Esse até já tem uma frase muito utilizada no amor exigente, nesse princípio, no 9º princípio, que qualquer um pode matar uma vespa. Isso é bem tranquilo. Agora, colocar a mão num vespeiro já fica um pouquinho mais complicado. Explica melhor isso para nós. Legal esse conceito. Assim, parte do princípio de que qualquer um pode dizer para um dependente químico que ele é um drogado. Isso. Para um dependente do álcool que ele é um borracho, que ele é um bêbado, que ele não... Agora, se essa pessoa que diz isso para um dependente químico falar com a família dele, que está toda envolvida, está imbuída de um objetivo que é recuperar, primeiro entendendo que é uma doença, recuperar esse dependente químico, Sim. E simplesmente estando do lado dele, trazendo ele para a família de volta, ou a família se voltando, indo até onde ele se encontra, na condição que ele se encontra, aí muda todo. Aí é como se fosse a vespeira. Não vai ter mais aquelas agressões que tem assim na rua apontando o dedo, lá vai um borracho, Sim. Então vem desse conceito assim, enquanto ele está jogado na rua sozinho, eu posso ir lá e fazer o que eu quiser. Seu borracho, ele está vulnerável, Está vulnerável. Agora, se ele tiver com a família dele, muda bastante. Pois é, quando a gente olha para essa questão de que eu não posso mexer com a família, mas eu me sinto à vontade, as pessoas sentem à vontade de mexer com aquele indivíduo que está vulnerável, está fraco, acaba sendo uma covardia. Total. E quando a gente vê essa situação, é utilizar aquela máxima da empatia. Se eu me colocasse no lugar
da esposa, do marido, do irmão, do filho, daquele que está ali, eu gostaria de receber ajuda. Sim. E não crítica e nem acusações. Verdade. E esse é o papel da comunidade, né? Sim. Aí quando nem o pastor perguntou como é que uma família pode receber, porque realmente quando a gente está carente, né, a gente quer receber alguma coisa, quer receber alívio, cura, quer receber apoio, quer receber alguma coisa que nos tire dessa condição. No grupo do Amor Exigente, o que a gente vai fazer? Permitir que a família adquira conhecimento, sabedoria com o passar do tempo, que a contribuição dela vai ser a partilha. De dizer como é que com a minha família funcionou quando o meu dependente, meu especial, teve uma recaída. Como é que funcionou nós, como uma unidade familiar, agimos para mudar o comportamento, né, da pessoa. Primeiro a gente muda nós. Sim. Nesse princípio vale muito falar também que nada muda se eu não mudar. Mas aí vem uma coisa bonita, porque quando eu estou diante de um grupo de pessoas que tem uma situação, vamos dizer assim, constrangedora, difícil, Sim. ouvir alguém que vem de uma família bem estruturada fica até meio sem graça. Sim. É como se dissesse assim, para mim é muito bom, para mim eu tenho solução. Tá, mas tu nunca passou por isso. Agora lá acontece das pessoas falarem da sua própria experiência na mesma situação. A gente costuma falar assim, de iguais. Quando é de iguais, aí muda tudo. É um conceito bom. Aí é autêntico, é legítimo, é verdadeiro, aí muda tudo. Sabe o que está falando, né? Sim, exato, com propriedade, né? Sentiu na pele. Aí muda tudo, porque, e outra coisa, não tem, nós seres humanos não temos um manual, né? A gente não veio com, uma instituição familiar enquanto casamento, enquanto amigos, enquanto colegas de trabalho, não tem uma coisa que nos diga assim, se você agir dessa forma, você vai ter esse resultado. Infelizmente não funciona com as mesmas coisas, vamos dizer assim, se funcionou com a família do Marconcini, vai funcionar com a família do pastor, não vai. Tem uma coisa que é diferente uma da outra, é família. Muitas pessoas dizem, isso acontece em todas as famílias. Depende, né? Mãe brigar com o filho para que ele lave a louça. Isso acontece em todas as famílias. Marido que chega em casa, toma banho e deixa a toalha molhada em cima da cama. Isso acontece em todas as famílias. Gastou mais do que ganha, né? São coisas do dia a dia. Agora, crises profundas acontecem cada um dentro da sua instituição familiar. Exato. E poder compartilhar isso com pessoas dentro de um grupo que entende do que se está falando e estão ávidos por experiências, e essa é a palavra do 9º princípio, e que a gente pode dar este apoio, né? Esse apoio, porque eu sei aonde dói. E eu posso dizer para ti como controlar ou até estancar essa dor. Uma coisa que aparece dentro desse princípio aqui, José, ele fala assim, onde as pessoas não se sentem sozinhas e conhecem ali, têm a experiência de um ambiente propício. Como fica essa história da confidencialidade dentro do amor exigente? Porque às vezes eu vou falar daquela minha situação, poxa vida, mas agora eu estou falando, todo mundo está ouvindo. Como é que funciona isso? É incrível, isso é bem isso aí. Antes um pouquinho, pastor, eu gostaria de dizer o seguinte, há poucas décadas, há 2, 3 décadas passadas, como é que eram tratadas as pessoas que tinham doenças, que possuíam doenças mentais? Né? Primeiro passo, a família se livrava dessa pessoa. Se livrava e colocava num hospital, né, que não tinha só o nome do hospital, mas era um sanatório, onde o indivíduo chegando lá, ele perdia a identidade, ele tinha um número, e ele eram extraídos todos os dentes do maxilar superior, né, para não morder as pessoas que trabalham com eles. Olha só que agressão. E aí, total, né, e aí aqueles banhos gelados, aí aqueles choques, daí salas escuras, daí sons intermitentes, assim, para perturbar mesmo, e o medicamento. Tudo bem. Vamos dizer assim. Era o que tinha naquela época. Era o que nós tínhamos a oferecer para nossos especiais. Barbaridade. Só que hoje, nos dias atuais, o processo é o mesmo para quem tem um dependente químico na família. Se eu chegar para a comunidade numa reunião assim e falar, olha, eu tenho um irmão que é dependente do álcool, as pessoas me olham com... olham que fique claro, né? O processo é o mesmo hoje em dia, não pelo sentido de ficar dando choque nas pessoas, né? Não, só emocional. Mas aí que tá.
é quando a pessoa tenta se livrar destes problemas, silenciar, ignorando que eles existem. Perfeito, isso é aí. Isso, né? Aí como é que esse troço começa a tomar um corpo e começa a ter essa visibilidade que a gente tanto precisa. Por isso que programas assim são espetaculares. Bora lá divulgar o nosso conteúdo. O que acontece? Quando eu chego num local e identifico iguais a mim, tem pessoas com as mesmas dores, com os mesmos sentimentos, né, passando pela mesma fase, ou então eu já passei pela fase que a família A está passando. Eu sou a família C. Sim. Eu sei como é que eu posso dar uma dica para eles. Olha, não se preocupem, isso é assim mesmo. Mas ele mentiu para mim. Sim, vai manipular muito. Dentro do grupo, cada reunião é frisado. Bem-vindo ao Amor Exigente. O que você ouve aqui, o que você diz aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Isso é tão importante porque quem vai lá também, às vezes, gosta de ter essa certeza para si. Sim. E se eu não quero uma coisa para mim, não vou fazer para o outro. Isso funciona. O que eu falar vai ficar lá. Vai. E o que eu ouvir, que também fique lá. Porque quem a gente vê também fica lá. Pois é. É maravilhoso isso. E isso funciona mesmo? Funciona porque eu acho que é o grande elo que nos acondiciona a sermos iguais. Né? Eu digo assim, que esse código de ética que a gente tem lá, que é bem definido, é o que nos aproxima, assim, nos identifica um com o outro, assim, nós somos iguais. Aí tu está tocando num assunto que é muito particular do ser humano. Quando nós competimos, nós tentamos chegar no primeiro lugar. Sim. E o primeiro lugar, o pódio, ele é em forma de pirâmide. É um só. Sim. E para eu chegar lá, eu derrubo os outros. Sim. Agora, quando eu estou tentando mostrar que eu sou igual, aonde isso acontece? É na fraqueza. Porque a parte de baixo do pódio é bem mais larga. É ampla. Aonde a base da pirâmide da competitividade, ela tem espaço para muitos. Sim. E ali a gente se iguala. Sim. Claro, não é uma questão de que a gente tem que ficar sempre por baixo. Não. Mas é naquela posição que nós nos igualamos. Jesus disse, né, que os humildes seriam exaltados, né? Exato. Que os mansos de coração vão ver a Deus, né? Então, se a pessoa parte nesse princípio de que se eu for amoroso com o meu especial, se eu for humilde com ele, se eu for manso de coração no trato com ele, eu posso ter uma recompensa boa. Tu vê. Eu posso ter coisa boa. E nesse caso, a recuperação é a nossa coisa boa. A recompensa que alguém tem dentro de uma família, dentro do Amor Exigente, é perceber que o especial cumpriu o programa, 9 meses, mais 3 meses de estágio, né, para ficar, mais 3 meses de reforço, 1 ano dentro da clínica ou da fazenda terapêutica, seja o local que for, com esse tratamento, nesse programa. Isso é uma recompensa. Isso não tem preço. E aí são ganhos que não tem como mensurar. Não. Quando se perde, ao pouco que retorna, não é mais tão pouco. Não. Ele é muito valioso. Eu quero te convidar, José, e o pessoal que está nos acompanhando a fazer um intervalinho e a gente já volta. Perfeito. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. Psique, Clínica e Consultoria. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Retornando então, nossa sequência de entrevista, quando a gente fala sobre essa questão de dar apoio, receber apoio, as pessoas que estão à nossa volta nem sempre estão dispostas a oferecer a mão. Por que não oferece a mão? Porque, em geral, as pessoas estão tão carentes que arrancam o braço. Eu já vi muitas pessoas que não se dispõem a fazer campanhas e nem abrir a porta para alguém para oferecer alguma ajuda, porque no outro dia tem 5 na porta. Isso tem acontecido lá também, de pessoas que se veem, vamos dizer assim, sugadas pelo excesso de pedidos que tem, porque tem muita gente precisando de ajuda. Por isso que é importante que esse programa seja divulgado. Você que está nos escutando, coloca isso nas redes sociais, compartilha esse conteúdo, manda para quem, não só para famílias que tenham problemas, mas para ter conhecimento sobre esse assunto. Se quiser ser nosso apoiador, com certeza é muito bem-vindo. Os nossos apoiadores estavam aí já sendo divulgados, porque faz uma diferença enorme aqui nos equipamentos e as coisas, para que a gente consiga fazer esse programa ficar cada vez melhor para vocês. E aí? O pessoal tem o costume lá de puxar o braço e arrancar fora, de tanto pedir coisas, ou as pessoas que estão lá são generosas? Até porque a generosidade se cria quando? Quando eu preciso de ajuda. E eu vou ver como isso é bom para ajudar outros, né? De fato, bem colocado, pastor. Tem acontecido uma coisa bem interessante no Amor Exigente nos últimos 3 anos. Talvez porque tenha consolidado, assim, antes não tem rotatividade de
coordenadores, então são 3 pessoas até hoje, assim. Fala o nome de quem está lá trabalhando. Tem um dos percussores foi o seu Antoninho de Carli, né? Aham. Que ficou muitos anos. Teve a Sandra também, Sandra Vanzella, também Sim. uma pessoa muito competente. E agora estou eu, né? José Marconcini, estamos ali. Então nós 3 nós somos procurados, mas é diferente, né? Não tem muito essa de arrancar o braço, assim, né? Não é muito assim, porque as pessoas que vêm nos procurar mal conseguem falar. Não é um abuso, né? Não. Não, porque estão realmente rastejando. Olha só. O estado emocional dessas pessoas é danificado assim ao extremo, tanto que a gente costuma dizer, né, que chegou ao fundo do poço. Então, e nessa questão a gente não tem sofrido com isso, pelo contrário. Mas o que é esse dar e receber apoio nesse sentido, né? As pessoas nos procuram dizendo assim, nesse caso, o que eu tenho recebido ultimamente de mensagens é assim: José, o que eu faço? Fulano ou fulana saiu de casa, ou recaiu, voltou, cumpriu o programa 1 ano, ficou mais 3 meses e voltou pior do que estava. Vamos abrir um parênteses aí no meio, porque isso ficou interessante a tua frase. Pessoas que foram e voltaram e ficaram piores. Tem muita questão de recaída, pessoas que saem daquelas clínicas de tratamento. Existe uma estatística que mostra o número de reincidência, porque é uma coisa muito difícil de sair. E uma vez que a pessoa está fora e chegar ao ponto de voltar, muitos dizem, ele é fraco, ele não conseguiu resistir. Peraí, só critica depois que tu passou por isso, né? O corpo da gente, ele nos deixa numas ciladas difíceis, e o cérebro mais ainda. Memórias químicas, né? A memória química é o que mais trai, né? Existem 3 tipos de recaídas que são bastante conhecidas, mas 2 são mais recorrentes. A memória química, né? Que chama que o organismo, o cérebro, como o pastor acabou de falar, ele chama para o corpo, a pessoa entra num sistema quase que de zumbi, assim, vamos dizer. Traiçoeiro isso, né? Como se estivesse sonâmbulo, e quando vê isso... Pessoal, o que eu vou falar é verdade. A pessoa, quando vê, quando ela cai em si novamente, ela já está com metade do copo para dentro, ou ela já aplicou mais uma dose, ou já fumou mais um crack, ou já fumou mais um baseado, ou já chorou mais uma carreira de cocaína. Agora tem uma coisa bem importante no que tu estava falando. Vamos falar da drogadição mais comum que tem, que é o álcool. E o tabaco. O álcool, quando a pessoa está num ambiente onde ele vai buscar. Não é a pessoa que está buscando, é o vício no corpo dela. Ela pode evitar, mas espera aí, pessoal. Nós estamos falando do 9º princípio. Sim. O 9º princípio é básico, é apoio da comunidade. A primeira comunidade é a família. É isso aí. Não compra. Isso aí. Não frequenta uma festa onde tem bebida alcoólica. Não fique presente num local. Estou falando só do álcool. Agora a gente podia falar de todos eles. Não vai num lugar que tem isso. Pastor, mas eu quero, porque eu não tenho problema quanto a isso. Ora, se tu tem um familiar com algum tipo de problema com álcool, então tu também tem problema com isso. Se a pessoa recebeu a ajuda no grupo de apoio, ela aprendeu como é que se trata nessas circunstâncias, né? Claro. A forma dela dar a ajuda, dar o apoio é dizer para o seu especial assim, lembra, você aprendeu na clínica que você tem que evitar pessoas, situações e ambientes. Aí é a memória química. Daí vem a memória, tem a recaída da calcinha, que chamam, né, que por paixão, por amor, né, também encontrou a pessoa na rua, que era a pessoa com quem ela estava antes de ter todo esse processo. Os amigos. Amigos, namoradas, esposas, e assim vai, e isso acontece muito. Eu sei de pessoas que saem de uma clínica e depois eles vão no grupo de amigos para provar que não podem, que conseguem, provar que não vão mais recair e cai. É de alto risco isso. Gente, é botar a mão no fogo e pensar que não vai se queimar. Lugares, pessoas, circunstâncias devem ser evitados. E o terceiro tipo de recaída? É a falta de espiritualidade. Olha só. Porque assim, lá dentro dessas clínicas, todas elas têm um direcionamento espiritual. Chama de força superior, né? Cada um chama do seu. Isso, perfeito. Força superior. Nós chamamos de Deus. Eu chamo de Deus. Né? Aí força superior. Quando a pessoa está lá por 9 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio, 2, ficou, trabalhou como monitor, né? Tá dentro, aí todo dia tem oração, tem devocional, tem um monte de coisa. Aí, passou mais um pouquinho, a pessoa não frequentou mais, voltou para a família não está ainda estruturada, porque isso leva tempo, né? Para fazer com que 12 princípios humanos, né? Consiga retribuir o que recebeu um pouquinho do amor exigente. Então, para conseguir dar apoio, demora um tempo, e não conseguir dar o apoio suficiente para o especial, ele recaiu também. Sim. Dá uma reforçada no princípio, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa.
qual é que é? Dá uma reforçada nesse nono princípio, esmiçua um pouquinho mais, dá uma conversadinha um pouquinho mais sobre ele. Muito bem. Para mudar o rumo das coisas é preciso ajudar e ser ajudado. Olha que frase interessante. Então, Você acabou falando sobre isso ao longo do Se eu quiser que assunto, alguma né? coisa mude, eu preciso ajudar alguém. Porque Claro. eu vou acabar também precisando ser ajudado. Eu vou ler aqui um pedacinho do nono princípio do livro Amor Exigente, né, que foi escrito por Dona Mara Menezes, que é maravilhoso. esse Um livro. ótimo trabalho. Quem tiver a Maravilhoso. oportunidade de ter esse livro, lê. Bem acessível. Que diz assim: para mudar o rumo das coisas é preciso ajudar e ser ajudado. Antigamente a revolução dos valores começava na mente de um só indivíduo. Agora estamos convencidos de que só dará certo se nos juntarmos, se houver um esforço coletivo, um trabalho em grupo, em comunidade. Para o amor exigente, esconder-se, fazer de conta que se isolar diante de um problema é não querer resolvê-lo. Então, se eu fico me escondendo, que é o que acontece muito com as famílias. Sim. A família que tem um dependente, a família identifica. A negação. Ela percebe, ela nega, ela começa a se silenciar, e aí começa automaticamente o dependente começa a se sentir isolado, renegado, e vai para a rua. Isso é a mecânica normal da coisa. Sozinho, sem vivência dessa situação específica, sem poder compartilhar experiências, os pais se sentem perdidos e amedrontados. Entretanto, unidos junto com uma comunidade irmã, encontrarão novos caminhos. O grupo de apoio ajuda a refletir sobre as dificuldades, as limitações, limitações próprias de cada um. Cuidado, também dos pais que andam cansados e carentes. Aqui tem um ponto, tem um princípio que fala sobre isso. Isso, a gente vai voltar nele, né? Os pais, sofrem muito com isso. Logo, os pais percebem que não estão mais sozinhos. Pouco a pouco, o medo, o pudor de mostrar os problemas, de expor uma suposta incompetência ou fraqueza desaparece. Já não penso que estão marcando o filho com uma fama que poderá vir a prejudicá-lo, tornando-se irreversível. Sabem que estão entre amigos verdadeiros nos quais podem confiar e com quem contam suas restrições. E aí, unidos ao grupo, tomam atitudes seguras e confiantes que os farão alcançar suas metas. Nesse caso aqui, a meta é dar e receber apoio para recuperar um especial, né? Alguém tão querido na nossa família. Finalizando, o grupo de amor exigente acontece quando, aonde, que horas e dura quanto tempo? Todas as sextas-feiras, entre a Igreja Católica e a Grutinha de Cruzeiro, Isso. das 19h30 às 21 horas. Tá. É aberto para qualquer pessoa que queira participar, mesmo que não tenha um dependente num especial na família. Para conhecer Para também. conhecer como é que funciona, para ser um voluntário, para contribuir, para ajudar. Além de contribuir aqui com o que o pastor falou, nossos anunciantes e nossos patrocinadores, vamos dizer assim, pessoas que colaboram com o projeto, lá também tem como ajudar. Tem muito como contribuir. Direto lá com vocês. Direto lá conosco. Até eu recomendo que vá direto lá falar com o José, com o pessoal que está organizando, para dar a sua contribuição. Nem sempre é questão de dinheiro, Não. mas é aquele apoio, estar junto. Quantas pessoas estão participando lá hoje? Em torno de 50 pessoas. Tudo isso? Sim. Olha só. Isso dá praticamente 35, 40 famílias. Mas esse pessoal se reúne sempre todos juntos naquele mesmo local? São divididos em os adictos, né, pessoas que vêm em visita de ressocialização, né, aí são separados em outra sala, e famílias ficam todas juntas. Sim. É muito bom. Então tem que ser um espaço bem amplo, né, para receber. Grande. Sim, é uma sala grande. Tu vê. José, obrigado pela tua presença. Assim, a gente volta, né? Estamos no 9º princípio, a gente vai passar todos eles, né? O pessoal vai nos acompanhando. É o nosso 2º programa hoje, mas quem vai nos acompanhar vai perceber que a gente vai passar por todos eles. Ele dá uma sequência ao longo do ano, são 12, os 12 meses. E o José vai voltar aqui de novo para falar ou sobre esse aqui ou sobre os próximos, para a gente deixar isso tudo bem alinhado para quem está nos acompanhando. Procurem conhecer o amor exigente. Procurem saber o que isso faz de bem para a sociedade e para as pessoas. Ah, mas eu não tenho ninguém na minha família que é usuário. Pois é, não tem. Mas com certeza a gente conhece alguém que precisa de orientação. E o efeito das palavras a gente não consegue medir. Por isso nós estamos aqui dizendo, busquem ajuda, compartilhem o nosso conteúdo
encaminhem para quem vocês querem tudo isso aqui, deem um auxílio para as pessoas que vocês conhecem, porque o nono princípio fala isso. A comunidade é aquela que vai dar apoio e também receber apoio. José, um abração aí, Perfeito. Obrigado e Deus continue te acompanhando sempre, dispondo, né, essa tua a força de voluntariado para que mais pessoas sejam auxiliadas. Muito obrigado, fica com Deus. Até mais. Você está ouvindo Pensando Família. Um programa de informação, entrevista e conhecimento.